prazer e também, de certa forma, um desafio tratar com os colegas da temática do gasto público, justamente para um conjunto de colegas com uma carreira que realiza essa atividade cotidianamente, pensar e agir funcionalmente em função da qualidade do gasto. Eu vou me permitir, até seguindo uma sugestão dos organizadores do evento, e fazer algumas observações bem rápidas, bem objetivas, até num estilo menos de palestra e mais de uma conversa com os colegas, mas eu vou me permitir fazer algumas observações sobre preocupações que hoje existem no âmbito da Advocacia Pública Federal. Me parece que, pela sugestão que foi formulada e em função dos debates que ocorrerão no Congresso, talvez um depoimento da prática hoje existente dentro da Advocacia Pública Federal e de uma série de preocupações possa contribuir com os colegas no sentido de formular uma série de proposições relacionadas com a qualidade do gasto. Eu começaria dizendo que o controle do gasto, e essa é uma dimensão absolutamente fundamental, ele precisa ser, e é efetivamente, pelo menos como está institucionalmente colocado, isso precisa sair da institucionalidade, precisa ser efetivamente vivenciado, o controle ou os controles, e me permitirei depois fazer uma pequena digressão sobre controle estrutural, o controle precisa ser forte, organizado, valorizado, reconhecido, devidamente aparelhado e ter condições de ser exercido com uma boa dose de autonomia ou independência técnica. Parece que sem um controle ou controle estrutural que consigam vivenciar esses valores, essas premissas, não é possível a realização de um gasto com uma despesa pública efetivamente de qualidade. E nessa medida, como eu acabei de colocar, acho que é importantíssimo raciocinar com o controle estrutural, com controles. Porque o que se verifica no Estado brasileiro, a partir da própria conformação constitucional, do próprio funcionamento e da estrutura da administração pública, é que nós temos vários atores institucionais realizando controle. O controle não é uma atividade exclusiva de uma carreira organizada que realiza o chamado controle interno, mas todos nós sabemos que existem outros controles, como o controle externo, o controle exercitado pelo Ministério Público, o controle exercitado pelo próprio Poder Judiciário, o controle popular, o controle social. Então, nessa medida, seria absolutamente fundamental falar de controles. E controles que se complementam em várias instâncias diferentes, com vários papéis diferentes. E é justamente nesse sentido que eu queria destacar, como eu disse, algumas preocupações, algumas práticas no âmbito da Advocacia Pública Federal, nesse viés, nessa perspectiva do controle e, direto ou indiretamente, buscando o interesse público que não pode ser afastado dele, dando o melhor gasto, a melhor despesa pública possível. Eu tenho absoluta convicção, tenho até textos escritos sobre isso, que a Advocacia Pública Federal e dos outros níveis de governo, ela exerce fundamentalmente o papel do controle da administração. Controle mais do que de legalidade, o controle de juridicidade da administração pública. Mas, como eu disse que farei algumas reflexões que direta e indiretamente têm relação com a qualidade do gasto na prática ou nas preocupações da advocacia pública, e considerando que precisamos ser bem objetivos e diretos nessas reflexões em função do tempo, eu já me permitiria adentrar a esses pontos que me parecem que hoje são os mais importantes, são os mais estruturais dentro da advocacia pública, nessa perspectiva de direto ou indiretamente de relação com a qualidade do gasto público, com a qualidade da despesa pública. O primeiro problema que hoje é colocado no âmbito da Advocacia Pública Federal, e ele está muito presente e não está resolvido, longe de se resolver, é a própria discussão da identidade do advogado público e a identidade da instituição. Hoje está muito presente na advocacia pública a discussão entre dois modelos de exercício da advocacia, que costuma se chamar
dentro da advocacia federal de um modelo de advocacia de Estado versus um modelo de advocacia de governo. Essa discussão pode parecer uma discussão estranha, mas é hoje um tema profundamente debatido e discutido dentro da advocacia pública. Eu colocaria assim muito rapidamente essa questão, porque há quem sustente, inclusive, que não existe advocacia de governo, só existe advocacia de Estado, não tem como conceber uma advocacia de governo. Eu sou parcialmente partidário dessa tese, porque eu costumo dizer, já escrevi também sobre esse assunto, que existe advocacia de governo, como contraponto à advocacia de Estado. O que eu sustento é que a advocacia de governo é justamente a corrupção da advocacia de Estado. A única advocacia possível de ser realizada à luz da Constituição, à luz da legalidade, à luz da ordem jurídica brasileira é uma advocacia de Estado. Só que a advocacia de Estado pode ser deturpada numa advocacia de governo. É nesse sentido que eu falo de corrupção da advocacia de Estado, corrupção no sentido aristotélico de corrupção. Aristóteles falava em democracia, corrupção da democracia, demagogia e por aí vai. Então, o sentido de corrupção no sentido mais filosófico. Então, me parece que só há uma advocacia possível, que é a advocacia de Estado. Mas ela pode ser deturpada. A prática da advocacia pode ser deturpada numa advocacia de governo. E talvez a marca mais clara dessa deturpação da advocacia de Estado na advocacia de governo seria a defesa do gestor, a defesa do administrador, em qualquer circunstância, a qualquer preço. Ou então a implementação de determinados atos, de determinadas decisões, sob encomenda, independentemente de qualquer juízo crítico, técnico, daquilo que está sendo posto. Então, nessa perspectiva dessa discussão, que talvez seja a mais importante discussão dentro da advocacia pública, é uma discussão que volta para a identidade do exercício da advocacia pública, do papel da advocacia pública dentro da administração pública, dentro do Estado, eu destacaria dois aspectos fundamentais, embora essa discussão seja longa e relativamente complexa. Uma é a absoluta necessidade do exercício da independência técnica pelos advogados públicos. Não há como exercer esse papel de advocacia de Estado, de controle de juridicidade, sem um largo espaço de independência técnica. E a possibilidade nesse exercício da independência técnica de barrar todo tipo de ilegalidade, inconstitucionalidade, injuridicidade que possa eventualmente ser apresentado. Eu diria, inclusive, mais, que está no centro dessa discussão da identidade dos advogados públicos e da própria relação dos advogados públicos com os gestores. Há uma dificuldade ainda, que precisa ser superada dentro da advocacia pública federal, de entender que o advogado público precisa, nesse exercício da independência técnica, se contrapor às inconstitucionalidades, às ilegalidades, às injuridicidades que eventualmente se apresentem, mas cabe ao advogado público, isso ser construído, devidamente introjetado dentro da advocacia pública, dos advogados públicos, apontar quais são os caminhos dentro da ordem jurídica que seriam viáveis para a realização das políticas públicas. É muito discutida a perspectiva de que o advogado público não foi eleito, o advogado público não é Ministério Público, o advogado público não é juiz, portanto, ele tem uma posição muito particular. Ele precisa barrar a ilegalidade, a inconstitucionalidade, a injuridicidade, mas ele tem um dever, na função e no papel que ocupa, de apontar quais são os caminhos possíveis e viáveis, inclusive com alterações da ordem jurídica que precisam ser realizadas. Eventualmente, certas políticas públicas ou certas formas de apresentação de políticas públicas podem ser muito interessantes, realizar determinados valores que a sociedade entende importantes, que estão consagrados no texto constitucional e na ordem jurídica, mas isso eventualmente só seria possível adotando caminhos alternativos e promovendo alterações na ordem jurídica que viabilizassem essa questão. Então, dois rápidos exemplos, para que essa consideração não fique muito genérica. Um exemplo muito interessante que nós já nos deparamos dentro da advocacia pública, é um exemplo de uma autarquia sediada aqui em Brasília, em que um dos seus dirigentes, ou o seu dirigente máximo, pretendia a compra de um helicóptero para os seus deslocamentos aqui em Brasília. Esse era o dirigente de uma autarquia pública federal. Ao que consta, parece que só quem se desloca com um helicóptero em Brasília
é o presidente da República, ou atualmente é a presidente da República, sem entrar em considerações sobre o governo do Distrito Federal. E não parecia nada sensato, prudente, adequado, eficiente, moral, sob qualquer âmbito que se analisasse a aquisição que pretendia ser feita. Isso foi demonstrado em manifestação jurídica dos órgãos jurídicos de consultoria no âmbito dessa autarquia. Me parece que esse é um exemplo na medida em que se coloca a advocacia pública como uma instância que vai barrar ou evitar que se realize gastos públicos fora dos parâmetros que possam ser aceitáveis, que vão além da estrita e simples legalidade para discutir a própria constitucionalidade e a juridicidade do gasto. Mas dou um outro exemplo naquela linha de realização de política pública, se apontando construtivamente os caminhos em que elas poderiam ser realizadas. É um exemplo relativamente antigo, mas por volta de 1992 se discutia muito fontes adicionais de financiamento da área de saúde. O ex-ministro Adílio Jatene ficou famoso com essa batalha de aumento de recursos e gastos na saúde. E as soluções que foram apresentadas eram soluções que esbarravam na Constituição. Dentro da advocacia pública, especialmente na área da Procuradoria-Geral da Fazenda, foi colocado que, se era preciso adicionar recursos para a área de saúde, novas fontes de financiamento, isso só seria possível, diante do que se colocava, se não se alterasse o texto da Constituição. E há uma alteração que foi realizada em função disso, que é a emenda constitucional número 3, que previu a criação do imposto provisório sobre movimentação financeira. Então, esse seria um exemplo de que, diante das soluções que foram apresentadas, só seria viável a implementação através de uma alteração a mais radical da ordem jurídica, que seria uma alteração constitucional. Mas parece que esse é um exemplo de como a advocacia pública tem que agir construtivamente. Não é só dizer o não, é dizer o não e, eventualmente, mostrar as alternativas possíveis para viabilizar as políticas públicas. Já avanço numa outra perspectiva, mencionando que esse é um problema relativamente geral na administração pública, e nós temos na Advocacia Pública Federal, nos seus vários ramos, nos seus vários órgãos, sérios ou seríssimos, no bom português, problemas de condições materiais de funcionamento, relacionados com espaço físico, apropriado, sistema de informática, veículos, etc. E nós temos uma particularidade que é sempre bom chamar a atenção, e isso tem uma relação estreita com a realização do gasto público, que hoje, particularmente nas atividades da Procuradoria-Geral Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, existe a definição da cobrança por parte do devedor do poder público de um valor adicional ao débito. Para sermos bem claros, se uma empresa, um cidadão deve R$100 mil de qualquer tipo de exação ao poder público, ele não vai ser cobrado de R$100 mil, ele vai ser cobrado de 110 ou 120 mil reais. Esse excedente é chamado de encargo legal. E a legislação hoje em vigor diz que esse encargo legal vai para um fundo específico, uma conta específica, cuja destinação é o aparelhamento dos órgãos de cobrança, dos órgãos da Advocacia Pública Federal. E o que se tem verificado há anos, também já escrevi alguns trabalhos sobre isso, analisando até essa problemática, são sucessivos contingenciamentos desses recursos. Então, os recursos existem, eles são arrecadados, estão previstos no orçamento, eles têm uma destinação específica por definição legal, mas se utiliza seguidamente o expediente de contingenciar esses recursos. Primeiro que na própria lei orçamentária já se estabelecem reservas de contingência estratosféricas, e depois, na execução orçamentária, nós temos um segundo contingenciamento, que é completamente absurdo. Isso deixa os órgãos da Advocacia Pública Federal em situações horrorosas, tristes e medonhas para realizar suas atividades. O curioso é que os recursos para o aparelhamento adequado dessas funções existem e são sucessivamente contingenciados. Um terceiro aspecto que também é muito importante hoje na Advocacia Pública Federal, carreiras de apoio. Nós temos situações dramáticas hoje na Advocacia Pública Federal. A maioria dos órgãos da Advocacia Pública Federal possui mais advogados do que servidores de apoio. Essa é a realidade na maioria dos órgãos. Nós temos órgãos da Advocacia Pública com 3, 4 advogados, 1, 2 servidores, os órgãos de
das chamadas seccionais, nas principais cidades do interior. Mas mesmo os órgãos em cidades maiores, em capitais, a relação normalmente é essa, mais advogados, procuradores do que servidores de apoio. Há uma resistência absurda nos órgãos que formam as políticas de pessoal a efetivamente aparelhar os órgãos de advocacia pública com carreiras de apoio específicas que possam dar o efetivo suporte à atividade. E volto a dizer, os recursos orçamentários e financeiros existem. Todo ano estão previstos no orçamento, mas também devidamente contingenciados, com reserva de contingência e contingenciamento da execução. Essa situação é tão dramática e ela produz uma distorção completamente absurda. Em boa parte dos órgãos da Advocacia Pública Federal, nós temos um bom tempo dos advogados públicos dedicado à realização de todas as tarefas administrativas possíveis e imagináveis, desde conduzir veículos, a tirar cópias de processos, de documentos e acessar os mais variados sistemas de informática possíveis. Nós temos advogados públicos com 10, 15, 20 senhas para fazer todos os tipos de consultas e diligências para instruir os processos em que eles atuam. Só que isso é algo completamente impensável, porque quando se verifica qual é a remuneração de um advogado público federal, em que boa parte do tempo dele, em alguns casos, eu arriscaria dizer, a maior parte do tempo é consumida em atividades administrativas, nós temos uma distorção absurda. E isso tem uma relação absolutamente estreita com a qualidade do gasto. A distorção aí é absurda. A criação de carreiras de apoio aí não seria propriamente um gasto, seria um investimento com retornos extremamente importantes na sequência. Um outro ponto importante, e eu estou aqui já me policiando em relação ao tempo, diz respeito a uma série de discussões, iniciativas e mecanismos de tentativa de racionalizar a atuação da advocacia pública. Essa racionalização, através de sistemáticas normativas específicas sobre a interposição de recursos. Há um certo tempo, na advocacia pública, se tinha a ideia de que a eficiência significava recorrer até a última instância possível, que não necessariamente é o Supremo Tribunal Federal. Se fosse possível levar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte de Haia, qualquer outro lugar deveria se levar os processos judiciais. Essa é uma concepção que ao longo do tempo foi sendo combatida e há um sério revés desse tipo de concepção. Mas ainda estão em construções mecanismos que racionalizem a atuação recursal da advocacia pública, que não levem necessariamente processos a se eternizar, né, com gastos os mais diversos dentro da administração pública, dentro do judiciário, e também com uma consequência horrorosa que é negar ou postergar um eventual direito cristalino para um momento futuro que não se sabe qual. Também tem se apostado em atividades de conciliação, de arbitragem. Há uma tentativa de especialização e de foco das atuações em grandes devedores, grandes dívidas, no sentido que efetivamente aí você conseguiria dar mais eficiência e qualidade do gasto, na medida em que a maior parte das dívidas, por exemplo, se concentram numa quantidade muito pequena de devedores que têm dívidas estratosféricas. Então, já há um esforço de certo tempo que precisa ser aperfeiçoado nesse sentido. Há algumas ideias que ainda estão muito no início, mas já começam a ser verbalizadas. Eu mesmo já sustentei, já escrevi, já propus isso em várias ocasiões. Mecanismos de racionalização mais efetivos que envolvam uma dose de criatividade e de coragem maior. Algo que já foi constatado é que boa parte dos chamados litígios de massa em que a advocacia federal está envolvida, você tem 50 mil, 100 mil, 200 mil processos tratando do mesmo tema, eles têm um dono dentro da administração pública. Há um determinado setor dentro da administração pública que patrocinou um determinado ato normativo, um ato administrativo, e sustenta a constitucionalidade e a legalidade daquilo a toda força. Isso provoca uma quantidade enorme de demandas de massa que discutem a mesma questão jurídica. Uma parte dessas demandas de massa poderiam ser rigorosamente eliminadas se entrasse em entendimento com o órgão da administração pública que é dono do problema, que é eventualmente gestor a norma ou ato administrativo específico, e se chegar à conclusão que aquilo ali não se sustenta e eventualmente se reconhecer os direitos que estão sendo discutidos. Eu não digo que isso vai acontecer em todos os casos, mas como não existe esse espaço de discussão, os casos em que isso poderia acontecer
não são efetivamente identificados. Nós temos, e acho que isso é algo que em várias carreiras da administração pública acontece, uma evasão muito grande de quadros na Advocacia Pública Federal. E essa evasão acontece especificamente na Advocacia Pública pelas mais diversas análises comparativas, principalmente de remuneração e de condições de trabalho, com outras carreiras jurídicas, notadamente o Ministério Público e o Judiciário, as carreiras do Judiciário. Isso envolve a realização constante de concursos da Advocacia Pública Federal, os mais diversos procedimentos internos de remoção, promoção, o gasto de energia envolvido, o gasto de dinheiro público, em função da falta de uma política muito clara de remuneração que envolva as carreiras jurídicas ou as carreiras de Estado, é algo impressionante. Na Advocacia Pública Federal vive-se isso diariamente, todos os dramas daí decorrentes. Um outro ponto que precisa ser também destacado, que hoje é vivenciado na Advocacia Pública Federal com muita intensidade, e eu não sei em que medida isso se coloca em outros setores da administração pública, é uma supervalorização de cargos comissionados, de cargos de direção. A advocacia pública hoje é tão problemático que entre os advogados públicos cresce a ideia de extinguir cargos comissionados, ao ponto que isso tem levado a problema. As administrações mais vinculadas àquelas concepções de advocacia de governo fazem uma política de valorização extrema de cargos comissionados, se sustentam em ocupantes de cargos comissionados e praticamente criam castas dentro da advocacia pública. Extremamente complicado esse fenômeno, um fenômeno que gera desmobilização, desmotivação, evasão na carreira. E é um fenômeno hoje muito curioso, que inclusive está estampado aí nos jornais nos últimos dias. Além da supervalorização de cargos comissionados, se consegue, inclusive, para os ocupantes desses cargos, algumas vantagens, vamos dizer assim, fora do que estritamente é a administração pública, que cria situações, vamos dizer assim, um eufemismo, anacrônicas, como ministros de Estado e dirigentes, altos dirigentes da administração pública e da advocacia pública em particular, que além de receber remunerações que estão muito próximas do teto, ainda acumulam jetões, gratificações e pagamentos em empresas que não são propriamente da administração pública, mas que têm vínculos estreitos com a administração pública, o que termina burlando efetivamente o teto constitucional, e nós temos 10, 12, 15 ministros de Estado com remunerações de 40 mil, 50 mil, 60 mil reais. Eu costumo dizer, já disse isso, não tenho nenhuma dificuldade de registrar, como é fácil contornar a norma constitucional que estabelece o teto remuneratório. Se conseguir uma forma extremamente simples, fácil, de contornar a norma constitucional. Se o teto de remuneração constitucional ele pode simplesmente ser burlado, eu não consigo encontrar uma outra palavra, fraudado, colocando determinados setores públicos, até mesmo o ministro de Estado, em conselhos de empresas que têm vínculos com a administração pública, e que eles lá estão, porque a administração pública consegue indicados. Então, essa Constituição ou esse teto constitucional é uma quimera, é uma mera ilusão. Poucas vezes vi uma norma constitucional ser tão facilmente burlada, fraudada, como essa que envolve o pagamento de jetões a ministro de Estado. E, aliás, fazendo um pequeno parênteses, isso é um problema que hoje da Advocacia Pública Federal está causando uma certa discussão e uma certa perplexidade, porque os setores da Advocacia Pública Federal estão sendo chamados a defender esse estado de coisas. Isso está gerando muita discussão interna, até que ponto a Advocacia Pública Federal, os advogados públicos, teriam que defender esses expedientes ou essas práticas relacionadas particularmente com o recebimento desses jetões. Nós temos ainda, e estou concluindo aqui os meus pontos rapidamente, um problema muito grande de ausência de democracia interna na Advocacia Pública Federal. Essas concepções de advocacia de governo normalmente estão muito ligadas à ausência de debate, de discussão, de participação. E o exemplo mais evidente disso é o encaminhamento que foi feito agora, recentemente, ao Congresso Nacional, de uma proposta de alteração na Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, que foi encaminhado de forma sigilosa, secreta,
não houve o debate interno dessa proposta especificamente, houve debate de outras propostas anteriores, mas não dessa que foi encaminhada, e se sustentou que não deveria haver o debate com os advogados públicos, com as entidades representativas. Ao ponto de que só se teve acesso a esse projeto porque o dito cujo vazou, o que era de se esperar que tivesse vazado. Eu cheguei a dizer várias vezes dentro da Advocacia Federal que era uma ilusão quem achasse que um projeto iria tramitar na esplanada dos ministérios em Brasília por vários órgãos e várias instâncias e não iria vazar. Aconteceu, óbvio, vazou, né? Se teve efetivo conhecimento do que constava na proposta. Mencionarei daqui a pouco alguns pontos mais salientes desse processo, desse projeto que foi encaminhado. Mas esse é um dado importante, o dado da falta de discussão, de debate dentro da advocacia pública está posto efetivamente. Aliás, foi denunciado amplamente pelas entidades representativas, pelos advogados públicos. Nós temos ainda, e isso é uma outra questão das minhas 3 últimas, já caminhando para a conclusão, algumas discussões e algumas práticas extremamente delicadas dentro da Advocacia Pública Federal que envolve a adoção de determinados critérios gerenciais que são extremamente criticáveis e discutíveis do ponto de vista técnico. Um dos que eu pessoalmente tenho batido muito e até agora ninguém conseguiu me explicar razoavelmente é porque cargas d'água, a Advocacia Geral da União alugou um prédio no setor de Autarquia Sul. E o aluguel, isso está no portal da transparência, facilmente identificável qual é o valor do aluguel pago. Paga-se mensalmente cerca de R$1,5 milhão pela locação do prédio. A Advocacia Geral da União tem um terreno no setor de autarquias norte. E a conta que eu faço e todo mundo faz é que com 3, 4 anos ou 5 anos de pagamento de aluguel se construiria um prédio muito melhor do que esse que está alocado. Com a pequena diferença que se a União construir o prédio da União e vai permanecer nela indefinidamente. Mas existe uma decisão de governo e administrativa de locar o prédio e não construir o prédio. E eu já disse isso, já escrevi isso e espero que alguém consiga me explicar como é que é mais razoável locar um prédio por R$1,5 milhão do que construir um prédio, que iria custar 30, 40, 50 milhões, que isso seria pago no aluguel em 4, 5 anos, e depois o prédio seria da União. Eu não consigo explicação para isso, até porque ninguém se dispõe a explicar. A colocação é feita, a discussão é posta, mas ninguém se dispõe a explicar qual é a racionalidade de gastar R$1,5 milhão no aluguel e não construir o prédio. Esse exemplo, talvez, ou essa questão, ela tem uma relação mais do que direta com a problemática da qualidade do trânsito. Nós temos ainda, nas minhas 3 últimas considerações, um problema hoje muito sério da alta direção da Advocacia Geral da União, numa posição de não identificação clara com os advogados públicos. Acabei de mencionar essa problemática do projeto que foi encaminhado ao Congresso sem debate, e esse projeto, na versão que vazou, e esse ponto foi confirmado depois dentro da Advocacia Geral da União, chegava ao ponto de conter um dispositivo que previa que todo parecer exarado com o advogado público que não tivesse sido aprovado, ele seria retirado dos autos administrativos. O que permaneceria no processo administrativo seria a manifestação jurídica aprovada. Então, uma eventual identificação de alguma inconstitucionalidade, de alguma ilegalidade, de algum problema de qualquer natureza que tivesse sido apontado e não tivesse sido aprovado, isso aí seria retirado dos autos. A contraposição a isso foi tão grande que o projeto que foi apresentado terminou suprimindo esse ponto. Há vários outros problemas relacionados com a independência técnica, com espaços internos de democracia e de participação, mas esse terminou sendo retirado para a felicidade geral, inclusive das áreas de controle. Porque se nós temos um processo administrativo que envolve algum gasto, com uma manifestação jurídica que aponta problemas e não foi aprovada, é por aí o caminho de se fazer uma análise mais cuidadosa e mais criteriosa do ponto de vista do controle da administração pública. Meus 2 últimos registros de problemas hoje muito significativos no âmbito da Advocacia Geral da União ou da Advocacia Pública Federal. Exclusividade na ocupação dos cargos de direção. Isso é um tema
muito sensível hoje para os advogados públicos. O projeto que foi encaminhado, esse projeto de lei orgânica, ele prevê a possibilidade de ocupação de vários cargos de direção da Advocacia Geral da União por advogados que não são concursados, que não são das carreiras da AGU. Nós temos dois problemas sérios aí, ou seríssimos, como eu já tinha dito. Primeiro, existem inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal, não são 2, nem 3, nem 4, são umas 10 ou 15, dizendo taxativamente que todos os cargos de consultoria, assessoria, de representação judicial na advocacia pública têm que ser ocupados por servidores de carreira que fizeram concurso. A única exceção possível é o cargo de advogado-geral da União, porque a Constituição diz que é de livre nomeação e exoneração pelo Presidente da República. Portanto, essa é uma questão relativamente simples, porque há jurisprudência torrencial do Supremo. Mas, além desse argumento de autoridade, que seriam as deliberações do Supremo, o que se tem dito é que não é possível na advocacia pública, assim como não seria possível nas áreas de controle, de polícia, da Receita, a possibilidade de termos os chamados anfíbios que entram e saem da administração pública, até porque passam na administração pública uma chuva, né, e que estão defendendo, Deus sabe que interesse. Não, isso não significa dizer que os servidores concursados são imunes a qualquer tipo de problema, não significa isso. Mas os vínculos estabelecidos por um servidor concursado de carreira com o serviço público, com o interesse público, são completamente diferentes daqueles que já de antemão passam só de passagem pela administração pública. Nós já tivemos casos, em passado recente, que se identificou altos dirigentes da Advocacia Geral da União, que no seu escritório de advocacia privada, porque ele não era advogado público, ele tinha várias ações em que o réu era a União. Então o sujeito se afastou momentaneamente do escritório de advocacia para exercer um cargo de alta direção na advocacia pública, mas o seu escritório de advocacia continuou patrocinando várias ações em tribunais superiores contra a União. Terminada aquela chuva, o cidadão voltou ao seu escritório e encontrou no seu escritório aqueles mesmos processos em que a União era a outra parte. Então, esse é o tipo de situação que pode ocorrer, todos os tipos de problemas possíveis e imagináveis, dá para se concluir que vão decorrer daí. Meu último registro, eu sei que eu já estou abusando da paciência. Nós temos, entre esse rol de problemas e preocupações mais importantes hoje na administração pública, um que eu anotei aqui para o final, que são dificuldades significativas com os gestores. O doutor Navarro até mencionou isso aqui na fala dele. Me parece que nesse ponto os vários controles têm experiências muito parecidas, né? Acho que os senhores e as senhoras, no exercício das atividades de controle interno, têm muitos problemas que a própria advocacia pública, que é o Ministério Público e outros setores que fazem controle têm com os gestores. Eu não digo todos os gestores, não é possível fazer uma generalização. Mas é possível dizer que há uma quantidade significativa de gestores públicos, particularmente na administração pública federal, onde nós estamos mais próximos, com as visões mais equivocadas, não só sobre a atividade de controle, mas sobre a própria administração pública. Eu arrisco a dizer que, em alguns casos, é preciso presentear certos gestores com a Constituição. Então, existe uma coisa chamada Constituição, existe uma coisa chamada ordem jurídica, né? Existem normas cogentes, obrigatórias, imperativas, que precisam ser seguidas. Não é a conveniência do governante A, B ou C, não é a circunstância, não é agradar fulano ou beltrano. O norte da atuação da administração pública, isso eu aprendi desde o primeiro semestre do curso de Direito, é a Constituição, a lei, a legalidade, a juridicidade. E, infelizmente, nós temos uma quantidade razoável de gestores que tem todos os parâmetros possíveis de raciocínio, menos o da legalidade, da constitucionalidade, da juridicidade. Fora outros problemas que não são necessariamente esses, mas são problemas como o foco desse congresso, que são comportamentos que até se pautam pela legalidade, mas não pela eficiência, não pela busca da racionalidade do gasto. Nessa medida, inclusive, na Advocacia Pública Federal tem se avançado no sentido de construir, inclusive, alguns instrumentos
que possam já servir de alerta de antemão a certos comportamentos desviados de certos gestores. Volto a dizer que não é possível fazer uma generalização dessa consideração, mas que é significativa a incompreensão dentro da administração pública por parte dos gestores. Um ponto que eu chamaria a atenção para dar um exemplo é que existe hoje em vigor na Advocacia Geral da União um normativo que diz literalmente o seguinte: se um gestor público pleitear que a advocacia pública o defenda em juízo, Tribunal de Contas, ele só terá essa defesa se ele tiver agido em consonância com a orientação jurídica que tenha sido dada a ele. Se foi emitido um parecer jurídico, uma manifestação, uma orientação, dizendo que o caminho era pela direita, e o sujeito, por livre e espontânea vontade, seguiu o caminho da esquerda, ele vai precisar contratar um advogado privado para fazer a defesa. Até porque aí nós teríamos uma incoerência absurda. Como é que a advocacia pública teria dito que é para a direita e depois vai em juízo ou no Tribunal de Contas defendê-lo quando ele adotou o caminho pela esquerda? Mas esse exemplo é um exemplo de um processo em construção, né, de mecanismos que possam lidar com todos os desvios que possam ser verificados na conduta dos gestores públicos. Minha última, e essa é a última afirmação mesmo, é que esse processo de tentar realizar da forma mais efetiva a qualidade do gasto público, da despesa pública, é um processo que me parece que envolve a construção de uma série de condições objetivas, algumas delas eu já mencionei, há instrumentos e ferramentas que precisam ser construídas para que o gasto público, a despesa pública, possa ter a melhor qualidade possível, mas também é um processo de construção de condições subjetivas dentro da administração pública, dentro do Estado, para que esse gasto, essa despesa também seja realizada de forma efetiva. Não parece que se possa caminhar, isso é uma caminhada, ela envolve duas pernas, isolando uma dessas facetas. É preciso construir instrumentos, ferramentas dentro da administração pública, mas é preciso também construir pautas de valores, de comportamentos dentro da administração pública. Eu costumo dizer que tem uma crescente dificuldade com uma frase que é usada e alardeada muito, dita pelo Rui Barbosa. Ele teria dito isso faz muito tempo, né? Uma frase da seguinte natureza: ou restaure-se a moralidade, ou a completemos-nos todos. Essa frase pode parecer muito interessante de ser pronunciada, mas ela é uma armadilha enorme. Porque me parece que o que tem que ser posto é o seguinte: vamos realizar o bom combate, quixotesco até se for o caso, no sentido de que a moralidade, a legalidade, a juridicidade, a qualidade do gasto público se imponha. Porque se nós chegarmos ao ponto de constatar que é preciso que todos completem, nós estamos diante da falência da sociedade, do Estado, dos valores mais caros que a gente pode desenvolver. Então é preciso ter muito cuidado com essa frase, né? Essa situação de completamento geral é a decretação do fim, e repito, do Estado, da sociedade, dos valores mais caros que possamos defender. Eu acho que enquanto existir alguém que na sua pauta de valores se propõe a fazer ou desenvolver esse bom combate e dentro das carreiras de controle, dos vários controles possíveis, está muito vivo, muito aceso, me parece que nem seja de forma quixotesca vamos tentar manter e eventualmente restaurar a moralidade, a legalidade, a constitucionalidade, a juridicidade. Meu último registro é agradecer a atenção de todos, mais uma vez a oportunidade que me foi dada, fazer um registro de que boa parte dessas minhas ideias estão colocadas em vários textos que eu já escrevi por escrito no meu site, na internet, só colocar lá o Demário do Google, que facilmente se chega a eles, e dar um testemunho também, final, né? Até porque não se pode trabalhar nesse campo com aquela máxima de que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu, atualmente, inclusive, participo de uma das chapas que disputam a eleição para a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Distrito Federal, e isso não é nem propaganda, porque eu acho que os senhores não votam nessa eleição, mas uma das coisas que se fez absoluta questão de discutir, né, nesse espaço eleitoral é algo que é extremamente importante.
A OAB tem sido, ao longo do tempo, extremamente refratária a todas as iniciativas de controle, de prestação de conta, de democracia interna. E o que foi colocado é: a Ordem dos Advogados do Brasil não pode defender transparência e controle da porta para fora. Tem que defender da porta para dentro. Também tem que dar o exemplo. Nós temos colocado, está posto como compromisso formal, que é preciso submeter esse espaço, e é um espaço público. O Supremo Tribunal Federal até disse que não é estatal hoje, a OAB, mas é público, sem sombra de dúvida, que utiliza recursos que são pagos compulsoriamente pelos advogados. É preciso sustentar e colocar esse espaço no âmbito das mais variadas normas de controle. Nós temos essa preocupação, colocamos isso claramente lá. É preciso ter transparência nesses gastos, é preciso mostrar, inclusive na internet, os gastos que estão sendo feitos. Então, como eu tinha dito, isso é uma cruzada que precisa ser colocada em todos os espaços em que se atua. Não é uma cruzada que possa ser colocada no âmbito da advocacia pública, no âmbito da administração pública, no âmbito dos órgãos de controle. Essa é uma cruzada que tem que ser feita em todos os espaços, até mesmo nos espaços privados. Não vou entrar nessa consideração, mas isso aí daria uma outra longa discussão sobre os valores que a sociedade brasileira professa e a prática que vários setores da sociedade brasileira professam. Mas eu ficaria por aqui. Acho que, bem ou mal, cumpri a minha missão, a missão que me foi colocada, de tentar pontuar e apresentar os grandes problemas, as grandes preocupações hoje na advocacia pública, que direta ou indiretamente têm em relação com a melhor qualidade do gasto público e da despesa pública. Muito obrigado pela atenção.